Bom, pessoal, e aí como eu comentei com vocês, a ideia, né, de gravar toda essa série, falando um pouco sobre o caminho, falando um pouco sobre a minha experiência, nada mais é do que uma tentativa de tentar compartilhar as lições que me foram passadas e com as quais eu aprendi, para que talvez mais pessoas que também buscam por respostas similares às que eu buscava se identifiquem e consigam tirar algum proveito das lições de tudo que eu vivi, para que a gente possa compartilhar e trocar um pouco sobre isso. Essas lições foram tão importantes para mim, mexeram tanto comigo, que eu tive a necessidade de escrevê-las dentro de um caderno, né? O meu caderno aqui que eu uso para todas as minhas anotações diárias das coisas que são importantes na minha vida, para que depois eu possa sempre voltar e consultá-las, para que eu lembre de tudo que me foi passado, porque foi algo realmente muito, muito importante. E foram muitas lições. Cada um dos vídeos que eu for postando a partir de agora eu vou contar um pouquinho sobre uma lição. E a primeira lição é: a caminhada é tão importante quanto a chegada. Muito, muito curioso, né? Porque todo mundo já escutou essa frase em algum momento da vida, né? Aprecie o caminho, a jornada é tão importante quanto o destino final, né? De alguma forma, tire proveito do seu dia a dia, da caminhada que você trilha antes de você, né, concluir o seu objetivo. E, naturalmente, eu escutei essa frase muitas vezes na minha vida e eu acho que é muito difícil você materializar, você tangibilizar o sentido dessa frase quando você realmente está vivendo uma jornada de longuíssima duração, que você sabe que vai demorar muito para acabar, e que ainda assim, todo dia você acorda sendo grato por aquilo que está acontecendo naquele momento. E o caminho é exatamente sobre isso, né? Quando a gente está ali, iniciando a caminhada, e a gente sabe que a gente tem um objetivo a ser concluído de percorrer 200, 300, como eu falei, às vezes outros 800 quilômetros pela frente, a gente tem consciência que a caminhada vai ser muito longa e vai demorar talvez muitos dias até eu concluir esse objetivo. Porém, é quase que unânime, assim, para as pessoas que eu estava conversando, que todo mundo que começa a caminhar, nos primeiros dias já percebe a mágica que aquilo tem e começa a falar: nossa, eu não quero que termine. Tá maravilhoso aqui, todo dia que eu acordo eu quero caminhar, eu quero conhecer pessoas, eu quero desfrutar dessa experiência, eu quero ver essas novas paisagens, eu quero ver o que está reservado para mim no dia de hoje. E parece que aquele objetivo final que você tem, né, de concluir, porque o caminho de Santiago é sobre isso, é sobre você iniciar em um ponto e chegar até Santiago, chegar até o final do mundo. Todos temos o mesmo objetivo de concluir o caminho. Torna-se então menos importante do que você realmente desfrutar dia após dia, e de você realmente ver a verdade que existe por trás da frase, que a caminhada é tão importante quanto a chegada. E você vai conversando com as pessoas e tá todo mundo falando: meu Deus, eu tô empolgado pro dia de amanhã, eu tô adorando o dia que eu tô vivendo hoje, é tão gostoso poder acordar e caminhar realmente, né, para que eu possa chegar nesse objetivo, mas focado aqui no meu presente. Então, essa frase começa a fazer sentido de uma forma que é material, de uma forma que é tangível, que você começa a entender como aplicar na sua vida de uma vez por todas. E aí eu vou dar agora o meu relato para vocês. Quando eu comecei o caminho, eu estava, né, sempre muito motivado por questões espirituais e por perguntas que são muito profundas. Quem sou eu? O que eu vim fazer na Terra? Quais são as minhas missões de vida? Como é que eu posso trazer mais espiritualidade para o meu dia a dia? E aí, durante o caminho, eu percebi que para que eu tenho pressa de responder essas perguntas todas? Se o mais divertido de responder essas perguntas todas é justamente a procura pela resposta todos os dias. Que delícia eu poder passar todos os meus dias buscando qual é a maior espiritualidade, como é que eu posso me aproximar dela, porque eu vou vivenciar coisas maravilhosas todos os dias, certo? Se eu estou procurando na minha vida o meu propósito, e eu não faço ideia de qual é meu propósito, mas meu objetivo final é chegar nesse propósito, imagina a quantidade de coisas diferentes, diversificadas e maravilhosas que eu vou poder experimentar durante essa caminhada de descobrimento do meu propósito. Agora eu passei a ter uma visão quase de pensar: nossa, que chato descobrir qual é o meu propósito, porque meu propósito talvez vai ser um. E no meio dessa busca por esse um propósito, eu vou poder experienciar milhares de opções, certo? Então, por exemplo,
Vou dar mais um exemplo para vocês de como é que eu aprendi a desfrutar a caminhada, ao invés de só a chegada, né, no resultado final. E por que essa metáfora de estar andando todo dia foi tão importante para mim. Porque todo dia eu percebi que eu estava doido para estar ali, quão gostoso era estar dividindo aquilo com as pessoas e estar acordando. E eu não queria que chegasse no final. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a buscar o caminho buscando muito por espiritualidade, maneiras de me conectar com a espiritualidade. E eu falava, nossa, eu quero ser mais conectado, eu quero ter mais espiritualidade, eu quero conseguir quase que domar a espiritualidade da minha vida. E o objetivo final sempre foi esse, certo? Eu preciso de mais espiritualidade. E hoje eu olho e penso assim, meu Deus, que delícia eu estar buscando por espiritualidade, porque eu vou cruzar 300 caminhos diferentes que vão me conectar à espiritualidade sem saber quais deles vai ser o melhor para mim, e isso é maravilhoso. Talvez eu vá me conectar com a espiritualidade aprendendo sobre astrologia, talvez eu vá me conectar com a espiritualidade aprendendo mais sobre cartas, talvez eu vá me conectar com a espiritualidade vivenciando algumas religiões, das milhares de religiões que existem pelo mundo. Talvez um dia eu vá aprender sobre o budismo, talvez um dia eu vá aprender mais sobre a Umbanda que existe no Brasil, ou sobre qualquer outra, que todas são formas de me conectar com a espiritualidade, e que gostoso poder estar experimentando tudo isso, sem a pressa de saber no final qual vai ser a melhor, ou que eu vou mais me identificar, e sim expandindo a minha consciência, expandindo a minha capacidade de realmente estar desfrutando dessa caminhada, conforme eu vou no processo de descobrimento. Então eu perdi aquela ânsia de qual vai ser o melhor para mim. Será que vai ser astrologia? Será que vai ser religião? E comecei a realmente apreciar cada parte do caminho. Que gostoso tá podendo aprender astrologia agora. E eu tô doido para começar a aprender cartas daqui a um tempo. E quem sabe vai ser incrível experimentar alguma religião daqui a alguns meses. E sabe-se lá mais o que vai estar no meu caminho antes da minha chegada no final, para eu poder experienciar e poder vivenciar isso. E aí você percebe que isso se aplica a tudo. Por exemplo, eu não estou muito feliz com os meus trabalhos atuais, porque eu sinto que os meus trabalhos atuais são muito corporativos. E eu já aprendi também, né, durante a vida, que todos nós podemos trabalhar com o que faz a gente feliz. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, e isso está tudo bem. Tem pessoas que vão ter a maior felicidade do mundo em serem médicas, outras em serem pilotos de Fórmula 1, outras em serem músicos. E eu acho fantástico o fato de que cada um de nós somos tão diversificados, né, e temos missões e vontades tão diferentes. Mas eu sei que para mim, trabalhos corporativos, sentados em um escritório, falando sobre coisas corporativas, métricas, resultados, dinheiro, não é o que faz o meu olho brilhar. E eu me encontro nessa situação agora. E eu estava muito frustrado, pensando, nossa, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso chegar, né, sair dessa situação, ir para outro lugar de forma rápida, de forma até um pouco ansiosa, e a gente vai falar sobre isso, que foi uma das lições que eu aprendi sobre ansiedade também. Mas eu percebi que eu não preciso mais ter essa pressa. Que gostoso não fazer ideia de qual é o meu próximo trabalho e do que me espera, porque no meio disso tudo, talvez eu experimente coisas que eu não sabia nem que estavam esperando para que eu experimentasse. Quem sabe nessa busca do meu novo trabalho, eu não passe por coisas que vão ser tão enriquecedoras na minha vida, trabalhe com outras coisas que talvez nem passem na minha mente agora, mas que de certa forma vão contribuir para a minha caminhada e para que eu chegue nesse resultado final de forma muito mais enriquecedora. Então, para que eu tenho pressa de responder as perguntas com tanto afinco e de determinar que o resultado é especificamente aquele? Se agora eu aprendi que eu posso desfrutar do caminho. Se agora eu aprendi que tudo que vai aparecer no meu dia a dia vai ser maravilhoso de uma forma ou de outra, para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir, para que eu possa expandir a minha consciência. Então você perde aquela necessidade de ter a certeza absoluta de tudo e começa a desfrutar da incerteza que existe em cada um dos nossos processos. E de como a vida é sobre isso, é sobre essas milhares de possibilidades que enriquece a gente de uma forma ou de outra. Então tá aí uma das minhas maiores lições, né? Que a gente tem que apreciar o caminho. A caminhada é realmente tão importante, muitas vezes mais divertida do que a chegada. E eu acho que eu só me dei conta da importância e da realidade por trás dessa frase, desse ditado popular, quando realmente eu estava lá com centenas de caminhos, centenas de quilômetros, né, à minha frente, ainda para serem percorridos, para que eu chegasse no meu destino final. E eu só pensava o quão grato eu era por eu ainda ter tantas possibilidades não vivenciadas ainda, tantos dias à minha frente,
tantas novidades que estavam me aguardando, tantos acontecimentos inesperados que de certa forma eu sabia que iam moldar minha vida e melhorar a minha percepção do universo. Então, a caminhada é realmente muito mais importante que a chegada. Com certeza, quem for fazer o caminho provavelmente vai experienciar isso também. Eu sei que é difícil tangibilizar essa frase quando a gente só escuta e vê ela talvez no outdoor por aí, mas eu recomendo fortemente que vocês tentem desfrutar desse aprendizado para quem for fazer o caminho ou não, ou tentem pelo menos olhar a vida com essa percepção de que a incerteza, na verdade, guarda pra gente infinitas possibilidades. E que delícia poder experimentar as infinitas possibilidades, ao invés de ter que ficar preso somente a uma, somente ao resultado final do que a gente espera. Então essa foi a primeira lição. Vou compartilhar mais lições aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram com essa lição, se vocês se identificaram com esses aprendizados, comentem comigo. A ideia desses vídeos é que a gente realmente troque um pouco sobre tudo isso que foi vivido e que eu possa, de certa forma, ajudar vocês para que vocês me ajudem também. Então, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês.